Saudações, nobres amigos. Meu nome é Capitão Gondim. Eu sou professor de matemática e professor de física. Hoje nós temos um tema muito importante da matemática que fala sobre função afim. Então, o que seria função afim? Função afim ou função no primeiro grau é uma relação matemática com domínio e imagem no conjunto dos números reais, cuja expressão tem a forma de fx é igual a x mais b. Os valores de a e b são chamados de coeficiente da função afim, onde a é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear. Temos aqui alguns exemplos. f de x é igual a 2x mais 1, onde a é igual a 2 e b é igual a 1. Temos aqui fx é igual a 5x menos 3, onde a é igual a 5 e b é igual a menos 3. Temos aqui a função f de x é igual a 4x menos 2, onde a é igual a 4 e b é igual a menos 2. Falaremos agora sobre a lei de formação. A lei de formação é uma função que é uma regra matemática que define exatamente como tal função deve ser representada. A lei de formação de uma função de primeiro grau é expressa da seguinte maneira: y ou f de x é igual a x mais b, onde a é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear. Por exemplo, Francisco foi se matricular numa academia, aproveitou uma promoção e pagou R$950. Então o valor da matrícula R$50 e a mensalidade equivale a R$75. Qual seria a lei de formação para esta situação? Temos o valor total que ele pagou de R$950 e temos a mensalidade vezes o número de meses que ele vai permanecer na academia mais o valor da matrícula. Dessa maneira, x indica o tempo que ele vai permanecer na academia. 75 equivale ao coeficiente angular e R$50 equivalem ao coeficiente linear. Falaremos agora sobre o gráfico de uma função afim. O gráfico de uma função do primeiro grau ou função afim é uma reta não paralela nem ao eixo x nem ao eixo y. Ela será assim uma reta oblíqua. Seu domínio ele pertence ao campo dos reais e sua imagem também pertence ao campo dos reais. E para construí-lo, devemos atribuir dois valores qualquer ao x, calcular a sua imagem y, ou f de x, através da função, e localizar os pontos x e y obtidos no plano cartesiano. Temos aqui dois eixos. O eixo horizontal, x, pertence ao eixo das abscissas, e no eixo vertical, y, o eixo das ordenadas. Vamos estabelecer dois pontos, ou seja, A no eixo das abscissas e o valor de B no eixo das ordenadas. E vamos estabelecer aqui o par ordenado, nós vamos chamar de P, em função do eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. Vamos agora construir o gráfico em função dessa função aqui, f de x é igual a x menos 4. Então vamos estabelecer valores para x e os valores para f de x ou y. Quando x é igual a 2, dizemos que f de 2 é igual a 2 menos 4, onde y é igual a menos 2. E quando x é igual a 5? Para x igual a 5, temos que f de 5 é igual a 5 menos 4, que significa que y é igual a 1. Vamos agora construir o gráfico. Temos aqui o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. No eixo das abscissas vamos colocar o valor de 2 e no eixo das ordenadas nós vamos colocar menos 2. Também vamos estabelecer os pontos 5 no eixo das abscissas e 1 no eixo das ordenadas. Vamos agora traçar o par ordenado no ponto P de 2 e menos 2 e o outro ponto do par ordenado 5 e 1. Agora vamos traçar a reta.
Observem que o valor do coeficiente angular aqui é positivo. Logo, essa reta será crescente. Vamos agora construir outro gráfico com a função f de x é igual a menos x menos 4. Então temos aqui essa tabela de x e f de x. Vamos estabelecer valores para x. X é igual a 2. Nesse caso, para x igual a 2, nós temos f de 2 é igual a menos 2 menos 4, onde y ou f de 2 é igual a menos 6. Vamos estabelecer agora outro valor, 5. Para x igual a 5, nós temos f de 5 é igual a menos 5 menos 4, que vai dar y igual a menos 9. Vamos agora construir o gráfico. Temos o eixo das abscissas e temos o eixo das ordenadas. Estabelecer o primeiro par, 2 para valores de x e menos 6 para valores de y. E agora, valores de x para 5 e para y menos 9. Vamos estabelecer os pares ordenados, 2 e menos 6 nesse ponto e 5 e menos 9 nesse ponto. Observem que essa reta ela será decrescente porque o valor do coeficiente angular é negativo. Precisamos frisar o seguinte: o coeficiente b é chamado de termo independente ou coeficiente linear. Graficamente, b é a ordenada do ponto onde a reta corta o eixo y. Se cortar acima do eixo x, b é positivo. Porém, se ele cortar abaixo do eixo x, ele é negativo. Por exemplo, temos aqui esse gráfico e essa reta, ela cortou o eixo y nesse ponto que nós vamos chamar do coeficiente linear. Observe que ele cortou esse ponto acima do eixo x. Desta maneira, o coeficiente linear ele é positivo. Porém, se a reta cortou o eixo y abaixo do eixo x, significa que o valor de b ele é negativo. Agora, chama-se zero ou raiz da função do primeiro grau, f de x é igual a x mais b, o valor de x para a qual f de x é igual a zero. Logo, ax mais b é igual a zero, ax é igual a menos b, isso significa que x é igual a menos b sobre a. Temos aqui esse gráfico, onde nós temos nesse ponto a raiz ou zero da função, significa que a raiz dessa função ela corta o eixo do x. Então nós vamos dizer que o zero da função, ou raiz da função, ela equivale a menos b sobre a. Importante frisar que, geometricamente, o zero da função do primeiro grau é a abscissa do ponto em que a reta corta o eixo do x. Vamos agora determinar a raiz e fazer a representação gráfica da função y igual a 3x mais 6. Primeiramente, vamos encontrar o zero da função ou a raiz da função. Por isso, vamos igualar y igual a zero. E vai ficar 3x mais 6 é igual a zero. Passando 6 para o outro lado, vai ficar 3x é igual a menos 6. X é igual a menos 6 sobre 3. E dividindo, a raiz da função x é igual a menos 2. Vamos construir agora o gráfico com os eixos x da abscissa e y da ordenada. Vamos estabelecer o valor de x menos 2, que é a raiz da função. E observem, o coeficiente linear 6, ele vai cortar y neste ponto 6. Assim vamos traçar a reta. Observe que essa reta ela está crescendo. Por quê? Porque o valor do coeficiente angular é positivo. Vamos construir um gráfico de uma função afim, determinando a lei de formação dessa função. Então temos aqui uma tabela para valores de x e f de x. Primeiramente vamos estabelecer 1 para valores de x e 4 para valores de f de x, como também
2 para valores de x e 5 para valores de f de x ou y. Vamos construir o gráfico. Primeiramente, vamos estabelecer valores de x de 1 e y 4 e valores de x 2 e y 5. Vamos estabelecer os pares ordenados 1 e 4 e os pares ordenados 2 e 1. Estabelecendo os pontos, nós vamos construir esse gráfico passando essa reta. Observe que essa reta ela é crescente. Vamos agora construir outro gráfico de uma função afim e determinando a sua lei de formação dessa expressão f de x é igual a x mais b. Temos aqui o primeiro par ordenado, menos 2 e 1, dando valores de x igual a menos 2 e y igual a 1. Assim, substituindo na expressão, temos que 1 é igual a A vezes menos 2 mais B. E temos agora esse par ordenado, 1 e 4, onde x é igual a 1 e y é igual a 4. Substituindo na expressão, dizemos então que f de x, que vale 4, é igual a A vezes 1 mais B. Vamos agora estabelecer um sistema. Temos essa primeira expressão e vamos reescrevê-la dessa maneira. Menos 2A mais B é igual a 1. E temos agora a segunda expressão. 4 é igual a A mais B. E vamos reescrevê-la dessa maneira. A mais B é igual a 4. Vamos multiplicar essa primeira expressão por menos 1. E vai ficar o seguinte. 2A menos B é igual a menos 1. E vamos repetir a segunda expressão. Assim, nós podemos somá-las. 2A menos B é igual a menos 1 e A mais B é igual a 4. Podemos simplificar B com menos B e vai ficar então 2A mais A é igual a 3A, menos 1 mais 4 é igual a 3. Simplificando esses valores, dizemos que A é igual a 1. Podemos agora pegar essa expressão para descobrir o valor de B. Então, A mais B é igual a 4. Substituindo A por 1, ficará 1 mais B igual a 4. Passando 1 para o outro lado, o B é igual a 4 menos 1. Dessa maneira, B é igual a 3. Portanto, fazendo agora as substituições na expressão AX mais B, substituindo os valores de A, que é igual a 1, e B, que é igual a 3. Assim ficará f de x é igual a 1x mais 3. Estudo do sinal da função afim. Faremos agora o estudo do sinal da função afim, primeiramente quando a função for crescente, ou seja, o coeficiente angular ele é positivo. Então temos aqui a reta, temos o valor da raiz menos b sobre a, e essa reta ela é crescente, porque o coeficiente angular ele é positivo. Para f de x ser igual a zero, x tem que ser a própria raiz menos b sobre a. Para valores de fx maiores que zero, sempre quando x, seus valores, forem maiores que menos b sobre a, então eles serão positivos. Quando f de x for negativo, ou seja, valores menores que zero, quando os valores de x forem menores que menos b sobre a. Nesse caso, quando a função ela é decrescente, significa que o coeficiente angular ele é negativo, temos aqui a reta x e o valor da raiz menos b sobre a. Quando f de x for igual a zero, significa que x é a própria raiz menos b sobre a. Quando f de x for positivo, significa que os valores são menores que menos b sobre a. E quando f de x for negativo? São negativos para valores maiores que menos b sobre a. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que outros possam ter acesso a este conteúdo com qualidade. Siga-nos nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Muito obrigado.